E aí, galera, beleza? Bom dia. Bom dia. Sabadão o pessoal vem meio na inércia, né? Assim, quem tá aí tá meio corpo presente, mas aquele sonão, fala a verdade. Bom, vamos lá então. A gente fez na aula passada, a gente foi até a questão número 4 de perfil de competências, então nos cabe hoje terminar a parte de perfil de competências e fazer economia. Vamos ver se a gente termina a economia, se não terminar, termina na segunda, não tem problema. Beleza? Então é o seguinte, deixa eu só dar uma lembrada num negócio aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Se liga no seguinte. Isso aqui vocês têm que ter esse mapinha, vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Então, quando a gente fala de competências do planejador financeiro, quais são as competências? Capacidades, habilidades e conhecimento, né? Eu brinco com vocês com o mnemônico capacidades, porque é coleta, análise e síntese. Legal? Isso aqui acaba estando intimamente ligado às etapas do processo de planejamento financeiro, né? Etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Beleza? Etapa 2 chama coleta mesmo, então a capacidade que você precisa é coleta. Etapa 3 é análise, então chama análise a capacidade que você precisa. Etapa 4 é quando você desenvolve o planejamento financeiro. Para desenvolver, você precisa de síntese. E aqui eu vejo que às vezes o pessoal se confunde um pouco, né? O que é análise e o que é síntese? Você vai ver que normalmente a análise olha para o passado e para o presente, né? Então, você está analisando a situação do investidor, a situação do seu cliente, é o que existe hoje. A síntese é uma simulação, é uma proposição, é uma formulação, é uma otimização para o futuro. Por isso que você vai ver otimizar, formular, e assim por diante, tá certo? Analisar, mas no sentido de analisar as diferentes alternativas de seguros para aquele cliente. Bom, se você está falando das diferentes alternativas, você já está simulando o que você vai fazer no seu plano, portanto, entra em síntese. Se você está analisando os pontos fortes e fracos do que já existe, você está falando de análise, tá certo? Então, aqui análise na 3, aqui síntese na 4, síntese geralmente olhando para o futuro, porque tem a ver com o desenvolvimento do plano financeiro. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Aí, essa, então, capacidade é um tipo de competência. Outro tipo de competência são as habilidades. E aí você tem que ter muito claro o que é responsabilidade profissional, o que é prática, o que é cognição, o que é comunicação e o que é cognição. E aí eu te convido a dar uma olhadinha. Tem no nosso material, acho que até está um pouco mais mastigado, mas eu te convido a dar uma olhada aqui, ó, nisso aqui, nesse quadro aqui. No nosso material tá em diferentes slides, você consegue enxergar também. Então, se você bater o olho aqui, você vai entender muito bem o que é cada uma dessas habilidades. Então, responsabilidade profissional, dá uma sacada aqui, ó. Estabelece confiança em todas as relações profissionais, atua no interesse do cliente ao prestar serviços profissionais, demonstra discernimento ético, demonstra honestidade intelectual e imparcialidade. Então, tudo isso está falando da responsabilidade profissional. Está muito forte a questão dos valores éticos, dos valores morais, da preocupação com o cliente, tá vendo? 105. Reconhece os limites da competência. Lembra que isso tem a ver com o princípio da competência e busca voluntariamente a opinião de outros profissionais ou encaminha o cliente a eles. 106. Reconhece o papel de interesse público da profissão e age de acordo com isso. Esse aqui já tem a ver com o princípio do profissionalismo, lembra? Que é muito forte em relação à imagem da Planejar, de você preservar a marca CFP. Legal? Então, tudo isso está muito focado em responsabilidade profissional. Isso é o quê? Uma capacidade? Responde aí. Habilidade, né? A habilidade, é isso aí, só para ver se a galera está acordada. Olha só, aí depois vem a prática.
tá certo? Responsabilidade profissional, prática. Você vai ver que a prática vai lidar com o dia a dia do planejador trabalhando. Cumpre as leis e regulamentos pertinentes a serviço financeiro. Pô, não adianta nada o cara ter um bom conhecimento do código de ética, não adianta nada o cara saber muito bem o que ele deve fazer se ele não cumpre isso no seu dia a dia. Então, olha só, você vai ter sempre essas palavrinhas: cumpre, segue, faz juízos adequados nas áreas não tratadas, por exemplo. Não fala nada sobre um determinado caso, mas claramente parece ser antiético e parece ser não nos melhores objetivos do cliente, nos melhores interesses do cliente fazer determinada coisa. Então ele julga, fala, putz, isso aqui não é legal, isso aqui é antiético, mesmo não estando contemplado no código de ética, tá? Então é muito nessa linha. Mantém-se a par das mudanças, isso cai muito, tá? Então, por exemplo, mudou aí alguma coisa na regulação, e antes podia fazer tal coisa, agora não pode mais. Ele se manter à parte desse tipo de coisa faz com que ele esteja usando essa habilidade chamada prática. Isso tem muito a ver com o princípio da competência também. Aprende continuamente para assegurar a atualização do seu conhecimento e habilidades, princípio da competência e do profissionalismo. Realiza pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias. Então, é o cara que no dia a dia entrega o resultado, e entrega com responsabilidade e entrega com integridade, tá? Então, isso é muito importante. Então, ele tem muito a ver com o que está realmente no código. O 2 tem a ver com ele aplicar o que está no código, então aqui é muito conhecimento, né? E muito cuidado com o seu cliente. Aqui é de fato ele pôr em prática como as coisas devem acontecer. O 3 diz respeito à comunicação. Então, o tempo inteiro você vai ver uma habilidade, habilidade a palavra, eu não vou querer dar nenhum sinônimo para vocês não confundirem na prova. Uma habilidade de se comunicar de forma que o planejamento financeiro vá sem fricção, vá sem problemas de comunicação, tá? Então, olha só, dá atenção ao que o cliente e outras pessoas dizem, então ele sabe ouvir e fazer os seus julgamentos, né? Estabelece uma boa ligação com o cliente e com outras pessoas, comunica informações e ideias verbalmente de forma compreensível para o cliente e outras pessoas, comunica informações e ideias por escrito de forma compreensível para o cliente, né? Isso aqui é cada vez mais difícil, né? As pessoas têm muita dificuldade em escrever com clareza. Apresenta, cuidado, e se apresenta raciocínios lógicos, eu vejo que muitas vezes, quando a gente bate o olho, você fica achando que é da próxima, que é cognição. Mas falou em raciocínio lógico e persuasivo, falou em raciocínio lógico que não envolve conta, analisar cenários e tal, mas raciocínio lógico para comunicação, para persuasão, aí entra nessa habilidade chamada de comunicação, tá certo? Nessa habilidade aqui chamada comunicação. Legal? A gente vai ver que quando entrar métodos ou fórmulas matemáticas, entra na próxima, que é cognição. Legal? Vocês vão ver que comunicação não tem muita dificuldade, porque está muito ligado realmente às situações nas quais o planejador financeiro está se comunicando de forma verbal ou escrita. E, finalmente, a cognição, né? A cognição, ela vai ser muito focada na capacidade analítica do planejador, né? Desculpa, na habilidade, por isso que eu não gosto de mudar a palavra, na habilidade analítica. Então, aplica métodos ou fórmulas matemáticas, analisa e integra informações de várias fontes para chegar à solução. Então, aquele cara que consegue pegar dados, consegue analisar os dados, consegue ver se tem lógica ou raciocínio, consegue analisar pontos fortes e fracos de diferentes linhas de ações, toma decisões fundamentadas, né? Mesmo quando, porque o mundo ele é cheio de informações incompletas e incoerentes. O cara que tem a capacidade de tomar decisões mesmo com essas informações, ele está mostrando essa habilidade chamada cognição, tá certo? Ele mostra a capacidade de adaptar seu pensamento e comportamento. Então, ele estava numa linha, aí ele recebe mais informações, ele percebe que a banda toca de outro jeito, ele sabe mudar a sua forma de pensar, né? Então, isso é cognição. Todos esses trecos aí são habilidades, tá?
Normalmente, o que vai acontecer? Vai ficar muito claro na prova que está se perguntando sobre habilidades e você vai ter que falar em qual habilidade, em qual categoria se classifica aquela habilidade que está sendo colocada, tá? Então, vai falar alguma coisa, tipo, estabelece uma boa ligação com o cliente e outras pessoas. Você vai ter que saber que isso é comunicação. Vai falar, aparecer alguma coisa do tipo, segue o código profissional de ética e os padrões da prática. Você vai ter que saber que isso é prática, legal? Então, esse vai ser o desafio para resolver essas questões, tanto aqui, mas aqui não importa muito, que é uma preparação, mas principalmente na prova. Beleza? E, finalmente, o conhecimento. As linhas de conhecimento, elas vão se enquadrar sempre na matéria que a gente está estudando para o CFP. O nome acaba sendo um pouco diferente, mas você vai ver que é totalmente correlacionado. Então, por exemplo, vai se falar de planejamento financeiro. Planejamento financeiro é módulo 1. Vai se falar de gestão de ativos, módulo 2. Vai se falar de planejamento de aposentadoria, módulo 3. E assim por diante, tá? Então, lá no código vai estar tudo bem, assim, às vezes de forma um pouco mais prolixa, né? Como o nosso tempo é curto, não dá para ficar muitas vezes lendo e relendo o código, mas depois, como eu falei para vocês, vale a pena dar uma olhadinha nele, tá bom? Então, é isso aí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos seguir aqui nas nossas respostas. A gente terminou então a 4. A 4 a gente falou que era a alternativa D, tá certo? Que perguntava quais eram as habilidades. Pô, a gente acabou de ver responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição, tá? Só mudou a ordem, mas eram essas daí. Fechado? Vamos para a próxima. Olha só. Ao aplicar métodos e fórmulas matemáticas, sempre que for adequado para atender melhor o cliente, o planejador demonstra de ter habilidades de... Habilidades do quê? Cognição. Show de bola, cognição. Você vê, não é difícil, né? Mas alguém que não estudou direito não lembra na hora. 6. De acordo com o perfil de competências do planejador financeiro, na função de síntese, né? Na função de síntese, lembra? Olhando para frente, vou definir o plano, agora é futuro, é síntese. No que diz respeito à aposentadoria, o profissional CFP deve. Então, síntese. Otimizar, essa palavrinha otimizar tem muito a ver com síntese. Então, eu vi otimizar, já fico esperto, porque otimizar é o seguinte: eu avalio diferentes situações e vou na melhor. Otimizar é isso. É a situação ótima. No que diz respeito à aposentadoria, o profissional CFP deve. Vamos lá. Otimizar as estratégias para fazer recomendações de montagem de carteira de ativos. É essa? Não. Não, porque essa fala do módulo 2. Essa fala de gestão de ativos. É síntese, mas é síntese de gestão de ativos, entenderam? Então vai ser sempre assim: síntese, análise ou coleta que diz respeito a um determinado conhecimento. Aqui diz respeito ao conhecimento de gestão de ativos, não é o que está sendo pedido na questão. Alternativa B: fazer projeções financeiras com base na posição atual. É essa, fazer projeções eu gostei também, porque tem a ver com síntese, não é? Só que está falando de que conhecimento? De planejamento financeiro, está falando de módulo 1 aqui, tá certo? Não está falando de módulo 3, então tá errado. Avaliar vantagens e desvantagens de cada estratégia no planejamento de aposentadoria. Certo. É essa, né, meu? É essa, porque está falando do futuro, vantagens e desvantagens das estratégias, não é? E aí, está falando exatamente de planejamento de aposentadoria, que era a pergunta, ok? Então, é essa que você tem que marcar, a alternativa C. D. Coletar dados sobre possíveis fontes de renda da aposentadoria. Por que a D não é? Você coleta, né? Aqui é de coleta, professor? Exatamente, diz respeito à habilidade de coleta, tá certo? Então, não faz o menor sentido, tá errado. Questão 7. Olha só. Christian contratou um planejador financeiro, planejador CFP, pois desejava investir uma parte do seu patrimônio em alguns produtos mais sofisticados. Ao perguntar para o profissional o que ele achava dos COIs, surpreendeu-se com a resposta. O planejador nunca havia ouvido falar de tal aplicação. Assinale a alternativa correta, tá certo? Então, olha só, o planejador não infringiu nenhum princípio do Código de Ética
e demonstrou não ter a habilidade denominada prática. Então, peraí, dá uma confusão na cabeça, né? Código de ética. E a gente tem alguns princípios, não tem? Quais são aqueles princípios? Você se lembra quais eram os princípios? Princípio da cliente em primeiro lugar, princípio da integridade. Aí tinha um princípio que chamava princípio da competência, que era se manter atualizado, não é? Se manter atualizado e saber os seus limites de competência. Pô, se manter atualizado, eu entendo que ele tem que saber o que é COI. Aí tem o princípio do profissionalismo, que também diz respeito à educação continuada, aí muito no escopo do que é pedido na Planejar, né? E zelar pela marca CFP e tal. Pô, tanto num quanto no outro, se você não souber o que é COI, você está infringindo esse princípio, tá certo? Então já temos um problema, houve uma infração do princípio aqui. Beleza? Muito bem. Então, quando a gente fala não infringiu nenhum princípio de ética, já caiu fora. Ou vai ser a B de bola ou vai ser a D de dado. Legal? Estou entre as duas aí, vamos ver qual a diferença entre elas. A B diz, o planejador infringiu o princípio de profissionalismo do Código de Ética e demonstrou não deter a habilidade chamada cognição. A D diz, o planejador infringiu o princípio de competência do Código de Ética e demonstrou não deter a habilidade denominada prática. E aí, qual delas? A D de dado. É D de dado, pô, porque claramente ele não sabia de um produto que é muito popular no mercado, né? Não precisa de cognição aqui. Cognição seria um cálculo matemático, seria saber projetar cenários, né? Seria utilizar esse tipo de sofisticação, seria utilizar, tomar uma decisão, mesmo com dados parciais, com dados incompletos e imperfeitos. Mas não é o caso aqui, né? Aqui faltou prática, faltou vivência, faltou dia a dia, faltou estar antenado. Então, alternativa D que você tem que marcar. Beleza? É assim que aparecem essas questões, tá? Por isso que o grande segredo para ir bem nessa matéria é ter o mapinha na cabeça de vocês. Então, não adianta ficar viajando, ter esquecido, por isso que a gente vai ter que ficar lembrando até o dia da prova disso aqui. Esse mapinha tem que saber que, putz, as habilidades são essas 4 e qual a diferença entre elas, tá certo? Tem que saber que as capacidades são essas 3 e como se aplica cada uma delas. E assim vai, tá? Tiver dúvida, vocês levantam a mão aí, eu já saio falando no microfone. Tá? 8. Vamos lá. Reconhecer o papel de interesse público da profissão do planejador financeiro e honrar tal profissão, zelando pela boa imagem dela frente ao público, diz respeito à habilidade denominada, qual delas? Responsabilidade profissional. Responsabilidade profissional. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. E se você deixa de fazer isso, você está infringindo qual princípio do Código de Ética? Profissionalismo? Pô, perfeito, é isso aí, profissionalismo, tá? Então, isso aqui tem a ver com o profissionalismo, se você não faz, lembra, profissionalismo tem a ver com a marca CFP. Pô, você deixou de fazer isso, você está sujando a marca CFP. Legal? Questão 9. Durante a fase 4 do processo de planejamento financeiro, qual que é a fase 4? Então, vamos lá. Você tem definir o decadinho, definir o relacionamento, coleta, análise e desenvolvimento do plano. Nós estamos falando, então, de desenvolvimento do plano, tá certo? Então, durante a fase de desenvolvimento do plano, o profissional necessita ter a capacidade de... Síntese. Perfeito, síntese, né? Falamos disso bastante já. Fase 2, coleta, fase 3, análise, fase 4, síntese. Ô, Carecão, e as outras? Você sempre fala dessas. Fase 5. Pô, fase 5 é você implementar o plano, né? Você pegar os produtos e ir lá e comprar. Então não entra nenhuma dessas capacidades diretamente, tá certo? A ênfase das capacidades vai ser nas fases 2, 3 e 4. Ok? Então, é irrelevante a gente falar, e na fase 1, 5 e 6, quais capacidades você utiliza? Você acaba utilizando outras coisas, você acaba utilizando, por exemplo, habilidades, né? Mas você não usa tanto as capacidades. Por que eu digo habilidade? Você tem que ter a prática, precisa saber ir lá e comprar os produtos, precisa saber comparar os produtos, né? Quando você fala em comparar os produtos, ainda tem uma certa fase, uma certa capacidade de análise que tem que ter. Mas a ênfase dessas capacidades, fase 2, 3 e 4. Beleza? 10. Olha só, enviar e-mails aos clientes com erros de ortografia e gramática, contendo informações incompletas e apresentadas de tal forma
a gerar ambiguidade. Poder levar o investidor a tomar decisões equivocadas demonstra a falta de uma habilidade chamada Comunicação. comunicação. Tá claro aqui, né? Comunicação, né, pessoal? Não tem muito que chorar as pitanga. 11. Douglas trabalha em uma corretora e recebeu do seu chefe, o dono da instituição, a ordem de transferir recursos de um cliente para uma conta em um banco nas Ilhas Canárias, sem fazer perguntas sobre a operação, tá certo? Embora tenha achado a ordem suspeita, Douglas executou a transferência sem fazer qualquer tipo de comunicação da operação, ok? Qual habilidade do planejador financeiro Douglas demonstrou não possuir ao agir dessa maneira? Prática. Aí, professor, eu vou mais por eliminação, né? Mas aí se encaixa mais a prática. Comunicação não? Não, comunicação não, porque é questão de escrita, né? O raciocínio persuasivo, então não se encaixa. Aqui a gente já discutiu bastante, já deu briga, diferentes visões sobre essa questão, tá? Eu concordo com você que foi a prática, porque ele não teve dificuldade de se comunicar. Ele optou por não se comunicar. Então ele teve um comportamento no qual ele acabou não fazendo da forma correta, mesmo conhecendo o que ele deveria fazer, ele não agiu corretamente, tá certo? Não é que ele tenha tido dificuldade na comunicação, né? Então, realmente a prática acaba atendendo melhor o que a gente busca aqui. Se bem que é uma questão que, se bobear, poderia ser até digna de anulação, tá? Eu acho que se entrasse com recurso aqui, poderia dar ruim. Fala, Professor, Fabião. deixa eu... desculpa, pode perguntar, Fábio. Bom dia, bom dia. Nesse caso, ele poderia, dentro desse contexto aqui, desses fatos, perguntar qual teria sido o princípio infringido? Seria mais para a integridade também? Porque ele meio que ficou junto com o chefe fazendo algo bem questionável, né? Era exatamente a minha pergunta, Fábio. Boa. Beleza. Sim, sim, sem dúvida. É isso mesmo, né? Então, lembra que o princípio da integridade tem muito a ver com o seguinte: eu tenho que poder confiar no meu planejador. Meu planejador tem que ser um cara íntegro, né? De ponta a ponta, tá certo? Então, é isso mesmo. Questão 12. Ao usar o raciocínio lógico para avaliar pontos fortes e fracos de eventuais linhas de ação, o profissional CFP demonstra ter a habilidade denominada Cognição? E aí, pessoal? Isso, cognição. Cognição. Lembra que cognição é isso. Quando que raciocínio lógico vai para comunicação? Porque só quando fala em raciocínio lógico para comunicação persuasiva, argumentos persuasivos e tal. Raciocínio lógico para avaliar pontos fortes e fracos de determinada linha de ação, cognição. Beleza? Muito bom. Questão número 13. Olha só. A pedido de um cliente, Flávio, CFP, elaborou um planejamento financeiro para atender o objetivo... Opa, não está... sim, objetivo de compra de um carro no prazo de 3 anos. Ao apresentar o plano ao cliente, Flávio usou de raciocínios lógicos e persuasivos para explicar ao cliente qual seria a melhor abordagem. Além disso, ele fez projeções baseadas em cálculos financeiros, mostrando qual seria o resultado dependendo da aplicação que o cliente escolhesse. Ao proceder dessa forma, Flávio demonstrou dominar quais habilidades do planejador financeiro. Então, a gente tem duas aí que são normalmente as duas que a gente fica na dúvida, né? Mas e aí, qual que é a alternativa correta aí nesse caso? Eu vou na D também. Na D. Comunicação e cognição. É isso aí, é comunicação e cognição. O pessoal acho que está escrevendo no chat aqui. E a besta, ô Aline, foi mal. Eu ignorando minha querida Aline aqui. Tô Às vezes falando eu esqueço. sozinha no chat aqui. Pois é, Aline. Xinga nós aí, a gente não sabe se organizar, né? Mas, não, tá bom. Agora eu deixei aqui na minha telinha, vou te ver aqui. É isso aí. Então, olha só. A primeira é comunicação, porque é raciocínios lógicos e persuasivos, não é? A segunda, ela é projeções baseadas em cálculos financeiros, cognição, tá certo? Então, comunicação e cognição, alternativa D. Beleza? Vamos para 14.
Olha lá. Ao buscar cursos de aprimoramento e educação continuada, nas áreas que constituem os componentes do planejamento financeiro, o profissional CFP demonstra compromisso com o desenvolvimento de qual habilidade profissional do planejador financeiro? O que vocês acham? Prática. Prática? Prática. Prática é você estar em constante evolução do ponto de vista de conhecimento, evolução do mercado, tá? Então, realmente é prática, você tem que marcar a prática. E caso ele não faça isso, ele está infringindo o princípio da competência, tá certo? Então, é isso aí. Questão 15. Ao prestar serviços de consultoria a um cliente na área de gestão de ativos, qual das atividades listadas abaixo representa um exercício da função de análise? Pô, então, ó, não se perca no meio dessa selva. Voltamos para as capacidades, tá certo? Por quê? Quais são? Coleta. Então, saímos agora da seara das habilidades e fomos para a seara das capacidades, tá certo? Coleta, análise e síntese. E a gente está falando aqui sobre gestão de ativos, módulo 2, que diz respeito, vai ser renda fixa, vai ser renda variável, vai ser ativo internacional, vai ser fundo de investimento, como é que a gente vai fazer a alocação? É desse assunto que a gente está falando, tá certo? Se a gente determina a atual alocação de ativos do cliente, isso daí é análise? Não. Você precisa coleta, analisar? né? Isso é coleta, né? Porque ele te fala, ó, tá tanto em tanto, tanto em tanto, tanto em tanto. Beleza? Então isso daí é coleta, não seria o caso. E aí, alternativa B. Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente. E aí? Isso daí vai necessitar cálculo, esse treco? Ou com os dados da coleta você já sabe calcular a taxa de retorno na hora, você já calcula a taxa de retorno de cabeça? Como é que é isso? Calcular. Vai calcular. Se você for um gênio, você faz isso. Pessoas normais não fazem, tá certo? Então, pessoas normais vão entender os objetivos, vão entender a atual alocação, vão entender o superávit mensal que o cara tem, né? Que a moça tem, né? Quanto que vai conseguir poupar nos próximos meses, tal. E vai entender qual é a taxa requerida para atingir esses objetivos. Tudo isso requer análise. Percebeu? E mais, nós estamos falando aqui de gestão de ativos, por quê? Porque essa taxa de retorno requerida, ela é fundamental para você escolher a alocação de ativos, tá certo? Então, é análise e, ao mesmo tempo, está intimamente ligado à multiplicação do patrimônio e, portanto, a taxa que eu devo utilizar. Ok? Então, é a alternativa B, tá correto isso aqui, é a alternativa B que você tem que marcar. Legal? Muito bom. C. Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão de ativos. E aí? Por que essa não? O Dário tinha marcado essa, e assim, não sem razão, né? Porque você olha assim e você fala, putz, faz todo sentido, mas por que não é? Esse seria mais síntese, talvez. Né? Ela é síntese, né? Porque quando você compara diferentes estratégias, você já está definindo o plano financeiro desse ponto de vista de alocação. Você já fez a análise, eu vou precisar dessa taxa. Posso chegar nessa taxa investindo aqui diretamente em ações, ou eu posso pegar multimercados com um fundo long and short, que está em ações também, percebeu? Então, aí eu já estou pensando em diferentes caminhos, já fiz a minha análise, estou pensando em diferentes caminhos para se atingir o objetivo. Beleza?
Então, você tem que ficar bem esperto nisso. Isso aqui é síntese, tá certo? É síntese de gestão de ativos, mas é síntese, não é análise, ok? Identificar os fluxos de caixa disponíveis para investimento. Isso daqui tem a ver com o módulo 1, né? Isso tem a ver com o planejamento financeiro, tá certo? Então, não é. Só para vocês conseguirem andar sozinhos nisso, né? Não ficar em dúvida em todos, lembra que isso que eu estou mostrando para vocês está aqui, tá certo? Naquela matriz que está lá no PDF da Planejar. Então, se você olhar aqui a análise do módulo 2, você vai enxergar isso, olha lá. Tá vendo aqui o 2.105? Tá vendo na tela? Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente. Tá lá na função análise, beleza? Análise, tá vendo? Do módulo 2, da parte de gestão de ativos. Tá certo? Beleza? Então, isso é só para você entender que você não está a pé. Você tem um caminho que eu acho muito custoso, que seria o caminho de memorizar todos esses trecos. Não precisa, mas você tem que lembrar do seguinte: tudo que precisa de cálculo elaborado para você chegar às conclusões, análise. Tudo que é simulação dos caminhos para chegar onde você quer, é síntese. E aquilo que você mata só de receber a informação é coleta. Tá certo? Se você for por esse caminho, acho que vai bem, dificilmente você vai errar alguma coisa, e não precisa ficar decorando tudo, porque é meio que insano ficar decorando tudo. Professor, explica isso de novo para mim, por favor, esse raciocínio que você teve. Esse último agora Isso, é o seguinte: quando você determinar onde estão os investimentos do cliente, em que classes de ativos estão o investimento do cliente, isso é coleta. Por quê? Porque o cliente te fala ou te manda num relatório. Então, você não precisa fazer cálculo, né? Você fala, aqui, ó, tá 80% em renda fixa, tá 20%, tá. Então, não precisa fazer uma análise elaborada, né? Isso tá na coleta. Agora, se esse aqui que a gente acabou de fazer, calcular geralmente já vai nos levar à fase 3, né? Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos. Precisa de uma análise, precisa juntar aquela informação dos objetivos, juntar a informação do fluxo de caixa que ele vai poder investir, né? Fazer aí um cálculo e chegar, putz, esse cara precisa de tanto. Essa é a taxa de retorno requerida. Quer ver um contraponto? O contraponto se você olhasse a coleta, lá na coleta, estava entender o que o cliente acha que é a taxa de retorno requerida, porque ele é um número que ele te dá, você não calcula, então está na coleta. Agora, quando você de fato vai calcular a taxa requerida, é a análise. E quando você vai simular diferentes opções, uma que cai muito, simular diferentes opções, otimizar as melhores opções de seguros. Puxa, você vai ter que fazer aquela análise, vai ter que olhar para o patrimônio do cara, vai precisar do seguro de vida aqui, tem o seguro de automóvel, tá, não sei o quê, né? E aí depois você vai pensar em diferentes tipos. Então a análise foi feita. Aí você vai otimizar as melhores soluções. Você vai fazer uma análise custo-benefício. Aqui o cara gasta tanto de seguro, mas caso haja um sinistro, ele vai ter um valor de tanto, tanto e tanto. Então, isso tem a ver com a síntese. Então, quando você está construindo o plano, que aí entra na etapa 4, você vai precisar muito da síntese, tá bom? É mais ou menos isso. Então, informação vem rápido, coleta. Precisou fazer uma pancada de cálculo para chegar na informação, análise. Está falando do futuro, como é que vai ficar essa carteira no futuro? Síntese. Geralmente é isso. Questão 16. Beleza, valeu, professor, obrigado. Imagina. Questão 16, né? Vamos lá. Ao obter informações sobre o perfil de risco do cliente, o profissional CFP está desempenhando qual função do planejamento financeiro? Essa aqui ficou tranquila, né? Depois do que a gente conversou. Qual que você colocaria? Ô, Aline, não fica chateada. A Aline parou de colocar as coisas no chat, ó, depois que a gente ignorou. Pode colocar aí. Vamos lá, galera. Não, parei, só fiquei na dúvida nas últimas mesmo. E qual que acerta aí na 16, gente?
obter informações. Aí você vê perfil de risco, aquela discussão que a gente teve na aula passada, depois eu completei lá no WhatsApp, né? Obter informações. Você definir, você fazer de forma completa a análise do perfil do investidor, isso acaba na etapa 3. Mas o obter as informações que vão alimentar a minha API está onde? Está na etapa 2. É coleta isso aí, tá certo? Então, é coleta. Então, alternativa D. Beleza? 17. Quais são os componentes do perfil de competência do planejador financeiro? Essa aqui, você tem que ficar esperto, porque a gente se perde na matéria, né? Você chega uma hora que quando você está cansado, você não sabe mais o que é capacidade, o que é habilidade. Ora, e a pergunta aí é quais são os componentes. Galera, você não tem o direito nessa vida, né? Nessa vida dura que você leva, você não tem o direito de esquecer esse mapa aí. Você tem que saber o mapa. Se perguntarem das capacidades, vai lembrar de capacidades, coleta, análise e síntese, certo? Se perguntarem das habilidades, você vai lembrar de responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Se perguntarem de conhecimento, que não vão perguntar, são as matérias do CFP. Beleza. Agora, cada uma dessas cores aqui são as competências do planejador financeiro. Então, quais são as competências? É isso aí, né? É isso aí, é o que a Aline colocou aqui no chat. Capacidades, habilidades e conhecimento. B de bola. Legal? Questão 18. Ó, tá acabando, hein? Vamos até a 23 nessa matéria. De acordo com a matriz de capacidades do planejador financeiro, o profissional CFP deve desenvolver as seguintes habilidades, tá certo? Você vê, né? Tá mal formulada essa questão, que isso não são habilidades. Isso aqui são capacidades. Capacidades. Né? Capacidades. Tá certo? Eu não sei se está assim, porque essas questões são todas tiradas do que os alunos falaram que era na prova, tal, não sei o quê. Não sei se está assim, e a gente chegou a discutir, não me lembro na época, se caiu de um jeito ou de outro, tal, enfim. Ou se realmente foi erro na formulação, tá? Coleta, análise e síntese, isso que importa, não briga com a questão. Então, se vê coleta, análise e síntese, são capacidades. Põe isso na sua cabeça e não briga com a questão. Legal? Tá bom. Olha só, cada uma dessas capacidades, né, era o correto, né? Cada uma dessas capacidades, certo? É colocada em prática nas respectivas etapas do processo de planejamento financeiro. A gente sabe bem, falou bem disso, né? Isso aqui é etapa 2, isso aqui é etapa 3, isso aqui é etapa 4, né? Tô até um pouco mais careca já de tanto falar isso. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a capacidade, né? Olha lá. A capacidade, você não esquece mais agora, né? A capacidade com a etapa do processo. Legal? Então, coleta é 2. Então, coleta é 2. Então, aqui já matou, tá certo? Aqui tá dentro, aqui já matou. Deixa eu tirar meu zap aqui, senão vai ficar atrapalhando. Beleza. Depois a gente tem o segundo item, né, que tem que ser etapa 3. Tá dentro e tá dentro. E o último item tem que ser etapa 4, tá dentro aqui tá fora. Então, alternativa A. 18 é A. Beleza? Felipe já tinha falado, Fábio também. Isso aí, show de bola, gente. 19. Dentre as habilidades do planejador financeiro, listada nas alternativas, qual não está presente na habilidade denominada prática? Então, lembra que a prática é aquele negócio de walk the talk, né? Então, você tem que andar pelos caminhos do que você fala, do que você prega, daquele selo que você carrega. Então, você tem que fazer isso no seu dia a dia. Essa que é a ideia da etapa prática, certo? O Filipão já está me dizendo aqui que é a alternativa D, né? Vamos ver. Olha só. Aprende continuamente, não é? Aprende continuamente para assegurar, Essa é, show. Realiza pesquisas adequadas. Sim, o cara vai lá na prática e ele realiza, né? Não fica no blá, blá, blá.
segue o código de ética e os bons padrões de prática. A D não é, vocês têm razão. Por que a D não é? A D é o quê? Pode ir abrir o microfone. Cognição? Cognição. Cognição. Isso aí. Isso aí, a D é cognição, gente. Então, usou a capacidade intelectual aí para projetar diferentes cenários, pontos fortes, fracos, tal, é cognição. Beleza? Questão 20. De acordo com a matriz de capacidades do perfil de competência do planejador financeiro, um profissional que detém a capacidade de coleta, ele deve ser capaz de fazer o quê? Aqui está certo, né? Capacidade de coleta. Então, ele é capaz de fazer o quê? Vamos lá. É a C, professor. Isso, é a C, né? Porque olha só, elaborar questionários e realizar entrevistas para obter informações tanto qualitativas quanto quantitativas necessárias para o planejamento financeiro, né? Só que acho que está cristalizando bem já na cabeça de vocês. Por que considerar restrições e oportunidade ao analisar informações do cliente, ao analisar informações coletadas no app? Porque já é uma etapa posterior, né? Sintetizar informações. Rapaz, isso aqui é síntese, em síntese já. O cara está resumindo o negócio, né? Eu sei claramente é. 21. Determinar as características da atual cobertura de seguros do cliente, né? É uma atividade relacionada a qual capacidade do planejador? Tenho certeza que síntese você não vai falar, né? Porque síntese é um exercício futuro. Prática você não vai falar porque não é uma capacidade, tá certo? Habilidade, né? Oi? É uma habilidade, né? Prática. A prática é uma habilidade, perfeito. Aqui talvez a sua dúvida fosse coleta ou análise, né? Agora, as características é algo muito automático, não precisa ficar fazendo cálculo. Você tem seguro de vida? Legal. Mas como é que é esse seguro? É só um seguro de vida ou um VGBL? Como é que... Percebeu? Então, na própria coleta das informações, fica claro as características da cobertura de seguros, né? Você não precisou de uma análise mais aprofundada, por isso que é coleta, tá? Eu estou explicando para vocês, mas não estou inventando, né? Se você olhar lá na matriz de competência daquele PDF que eu estava mostrando, você vai enxergar exatamente isso, está na coleta, tá? 22. Olha só. Renato, CFP, leu em uma notícia de jornal que o resultado de determinada companhia aberta no último trimestre havia sido positivo. Com base nessa notícia, ele recomendou a um cliente que incluísse aquela ação em seu portfólio. Ao agir assim, Renato demonstrou não praticar uma importante habilidade do planejador financeiro. Essa habilidade é a... Então, parece que ele Prática, professor. parece que ele simplificou demais o processo, né? Vamos analisar isso aqui. Parece que ele simplificou demais. A prática tem a ver com conhecer o produto, tem a ver com se manter antenado. Ele leu a notícia no jornal, então está lendo o jornal disso, está antenado. Não me parece ter sido um problema de prática. Parece ter sido um problema que esse cara foi extremamente superficial. Por quê? Porque, o resultado veio positivo. Vocês já viram, é comum, tá? A gente que acompanha mercado de ações toda hora. Vem um resultado positivo, e quando vem o resultado positivo, às vezes o preço da ação cai. Por quê? Porque as expectativas do mercado eram outras. O mercado precificava um resultado melhor. Então, nem sempre um resultado positivo, né, traz consigo uma boa notícia. Depende da magnitude do resultado. E mais, será que esse cliente deveria colocar isso no portfólio, essa ação no portfólio? E mais, quando eu olho a projeção de geração de caixa futuro da empresa e olho o preço dessa ação, é vantagem? Tem margem de segurança? Tem upside? Como é que está isso? Faltou esse cara entrar nesses detalhes, nesses meandros, ou então se basear num relatório de um especialista que levasse a essa condição. Então, faltou aqui cognição para ele, né? Faltou ele fazer cálculos em diferentes cenários, cálculos apurados, usar a capacidade cognitiva dele para fazer uma análise mais apurada, tá? Então, é a Fábio tinha colocado aqui, Fábio Soares tinha posto.
questão 23. Essa é a última dessa matéria, né? Olha só. Aí você tem as habilidades, são essas mesmo, né? Não tem pegadinha, são essas mesmo. Considere agora as atitudes abaixo. Legal? Então tem lá A, B, C, D. O que a gente vai ter que fazer nessa questão? A gente vai ter que relacionar as coisas aí, tá certo? Então vamos lá, vamos ter que relacionar as coisas aí, beleza? Então vem comigo. Então, por exemplo, a A. O que é a A? Demonstrar honestidade intelectual e imparcialidade. Do que a gente está falando aí? De responsabilidade profissional, isso? Perfeito. Então, aqui é 1, tá certo? A B. Aplicar métodos e fórmulas matemáticas conforme adequado. Cognição. Cognição. Perfeito. Cognição. Seguir o código de ética. Prática. Porque é seguir, tá? Então, Essa dúvida. é o walk the talk, né? Então, faz o que você fala que é para fazer. Beleza? Estabelecer uma boa ligação com o cliente e outras pessoas. Comunicação. Comunicação, né? Beleza. Demonstrar capacidade de adaptar o pensamento e comportamentos. Cognição. Isso. Cognição era 4, né? Capacidade. Bom dia. Buscar a opinião de outros profissionais ou encaminhar o cliente a eles quando cabível. Eu acho que é responsabilidade profissional essa aí. Ou é prática, tô na dúvida, mas acho que é responsabilidade profissional, que você entende que você não consegue fazer aquilo. Isso. Eu também penso dessa forma. Então, aqui F é 1, responsabilidade profissional. Manter-se a par de mudanças nos ambientes político, econômico e regulatório. Prática. Prática, né? Estamos falando de prática. Então, prática é a 2. Comunicar raciocínios lógicos e persuasivos. Comunicação, não tem erro essa aqui é bem clara. Bom, então olha só. Aqui a gente vai ter 1, 4, 2, 3. Bom, essa aqui já saiu fora. 4, essa aqui já saiu fora agora também. 1, 4, 2, 3. Vamos ver o restante. 1, 4, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2. Putz, é chatinho de fazer porque você tem que ter cognição aqui, né? Você tem que ficar vendo o que era a alternativa e o que você marcou, né? Então, alternativa C de cachorrão, é essa aí. Beleza? Legal? Ó, nós estamos com uma boa massa crítica agora, porque a gente terminou o código de ética, a gente terminou as etapas do processo e a gente terminou o perfil de competências. Vocês vão ver, a partir de amanhã bombardeio lá no grupo de WhatsApp. Vamos relembrando, vai vindo matéria nova, a gente vai relembrando essa aqui, tá? Para chegar lá no dia da prova, isso sai no suor, entendeu? No nosso suor vai estar aquele cheirinho de perfil de competências, de código de ética e de etapas do processo de planejamento. Beleza, gente? Felipe, Dúvidas? essas questões que você passou em aula não tem nenhum material, né? Elas vão para o ar, elas já foram para o ar. Eu coloquei esse material que está aqui, eu coloquei ele ontem, né? O pessoal da edição subiu lá ontem. Então, se você for lá nas aulas ao vivo, aula vou procurar. 3, você vai ver que tem lá o PDF. Show, tá bom, Junto obrigada. com a resolução, e agora essa segunda parte vai subir segunda-feira, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu pegar aqui. Professor, Oi, pode falar. só essas matérias primeiras aí do código, responsabilidades, competências, esse cai bastante mesmo, né, no módulo 1.
Cai bastante, Derrama. hein? Cai. É mais ou menos, se você pegar essas três, a gente está falando aí de 1/3, mais ou menos, do módulo 1, entendeu? Então é bastante, sim. 1/3? Acho que eu exagerei um pouco, pouco menos de 1/3, uns 30%. Tá, mas é bastante, pô. Então Sim, sim. tem que conhecer. E você vê, depois que você vai entrelaçando essas três matérias, não é difícil. A dificuldade que eu vejo que os alunos têm é que a gente estuda no começo da nossa preparação, aí chega lá no finalzinho, você meio que já está esquecendo, porque está entrando as matérias do módulo 2, 3, 4, 5. Então, ouve o que eu estou falando para vocês, né? Eu tenho experiência no assunto. O segredo é a gente estar relembrando, o tempo inteiro, relembrando. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade cognitiva de aprendizado, que ele não consegue aprender tudo muito rápido, né? E depois ficar um tempo sem usar e lembrar daquilo. Para que isso vá para a memória permanente, a gente precisa usar. Então, o que a gente precisa fazer? E eu vou ser chato com vocês em relação a isso. A gente precisa estar retomando essas questões ao longo dos dias, ao longo do tempo. Por isso que nessa edição especificamente, a gente vai usar mais o grupo de WhatsApp para responder a essas questões, tá? Estava só esperando finalizar essas 3 matérias para a gente trabalhar forte nisso, de agora em diante. Tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho a parte de economia aqui, vamos ver até onde a gente vai. E vou fechar aqui, outra coisa está me incomodando. Estão vendo minha tela aí, né? Sim, estamos Então, sim. olha só. Aqui a gente vai falar tanto de economia como de sistema financeiro nacional, né? É importante em sistema financeiro nacional você entender como que funciona esse treco aqui, né? Você tem um órgão normativo máximo, que é o CMN, Conselho Monetário Nacional. O papel do CMN é como órgão normativo. O órgão normativo é aquele que explica, que cria as normas de como vai funcionar o sistema. Para a área de investimentos, de um modo geral, é daqui para cima, tá? Isso aqui é investimentos, moeda, crédito, é o que a gente costuma simplificar e achar que o mercado financeiro é só isso, tá certo? Por quê? Porque é o mais parrudo do mercado financeiro. Então, essa área de investimentos, crédito e moeda, ela tem o Conselho Monetário Nacional como normatizador, o cara que cria normas, aí tem o Banco Central como supervisor e regulador, né? Supervisor e regulador, e tem a CVM também como supervisor e regulador, tá bom? Muito bem. Então, olha só, a principal atribuição do Conselho Monetário Nacional é criar a norma, mas o Bacen, muitas vezes, acaba criando normas também, que, na verdade, são detalhamentos das normas do Conselho Monetário Nacional, tanto que você tem a portaria do Bacen, a resolução do Banco Central, e assim por diante. Ele está dando diretrizes mais detalhadas sobre alguma diretriz que já existe do Conselho Monetário Nacional. Mesma coisa da CVM, a gente tem as instruções da CVM que estão regulamentando o que o normatizador, que é o Conselho Monetário Nacional, já falou. Legal? Então, esses caras que estão aqui como supervisores, eles, além de ser supervisores, eles acabam tendo um papel de regulador também. Legal? O que o Bacen faz e o que a CVM faz? Por que tem dois? Porque o Banco Central está envolvido com a parte de moeda e crédito, portanto, banco. Falou em banco, a gente está falando em Banco Central. Quem é o regulador, o supervisor de bancos, de instituições financeiras? É o Banco Central, que lida com moeda e lida com crédito. Além disso, o Banco Central é o executor da política monetária. Então, teve um corte de juros aí de 50 pontos base. O que vai acontecer? O Copom disse que a taxa Selic meta, porque meta? Porque falou, ó, Banco Central persegue essa meta, 13,25. O Banco Central vai lá todo dia e faz operações de overnight, no que a gente chama de open market, compra e vende títulos, e agora ele vai aumentar ou diminuir a oferta de títulos e de dinheiro no mercado para fazer a meta convergir ao 13,25. E ao fazer isso, o que ele está fazendo? Ele está executando a política monetária e chega no final do dia, a gente chega numa Selic efetiva.
Então, quem é o responsável por determinar a Selic efetiva? É o Banco Central, na sua interação com os bancos nas operações de overnight, operações compromissadas de um dia útil, perseguindo a meta que foi determinada pelo Copom. Não sei se vocês já repararam, mas quando você pega lá os dados financeiros do dia, Selic meta, 13,25 ao ano. Selic efetiva, 13,15% ao ano, por exemplo. Não é igual, ela é parecida, ela tem uma aderência, mas ela geralmente é um pouquinho abaixo da meta, tá certo? Essa é a diferença. A Selic efetiva é determinada pelo que realmente aconteceu nas operações de um dia, operações de overnight, compromissadas de um dia. Por isso que a gente chama taxa ano overnight nessas operações de um dia. Beleza? Então o Banco Central vai fazer isso. E a CVM? A CVM, ela é responsável por supervisionar as instituições financeiras, corretoras, as assets, as distribuidoras, todo mundo que lida com valores mobiliários. CVM quer dizer Comissão de Valores Mobiliários. O que é um valor mobiliário? Normalmente, é um investimento em fração. O que isso quer dizer? Ações, né, que você tem cada ação valendo tanto, você quebra, tem um investimento no patrimônio líquido de uma empresa, e você quebra em milhões, às vezes bilhões de ações e vende para investidores. Isso é um valor mobiliário. Uma debênture, uma nota promissória, uma cota de fundo de investimento, é um valor mobiliário. Então, toda essa atmosfera, né? Como é que chama isso daí? Esse bioma, não é bioma, tem um nome aí, né? Esse conjunto de empresas, de instituições que estão envolvidas no mercado de valores mobiliários está sob supervisão da CVM. Beleza? E um dos principais papéis da CVM é dar confiabilidade ao mercado, ou seja, gerar transparência, gerar confiabilidade nesse mercado. Assim como um dos principais papéis do Banco Central é ter um mercado financeiro eficiente. Agora, tem uma coisa muito importante. Em 2021, saiu uma lei complementar, que o pessoal andou chamando de lei de autonomia do Banco Central, não sei o quê, né? Banco Central autônomo e tal. E na mídia se chama pouca atenção para isso, mas para provas de certificação é muito importante, que diz respeito ao papel principal do Banco Central. Vocês sabem qual é o papel principal do Banco Central regulamentado em lei? O que vocês acham que seja? Controle da inflação, professor? É isso aí, Leandro. Assegurar a estabilidade de preços. Tá? Tudo o resto é acessório. E aí diz na lei, há outros objetivos acessórios, como papapá, sem prejuízo do objetivo principal, que é assegurar a estabilidade de preços. Tá certo? Por quê? Porque o Brasil segue o regime de metas de inflação. E pelo regime de metas de inflação, a saúde da economia está intimamente ligada ao controle inflacionário, tá? A assegurar a estabilidade de preço. Então, você precisa lembrar disso. Olha só, depois a gente fala aqui de instituições financeiras, né? De um modo geral, a gente fala de operadores do mercado. E uma coisa que você tem que lembrar para a prova. Que tipo de instituição financeira que pode receber depósito à vista? Bancos comerciais? Né? Bancos múltiplos, né, professor? Desculpa, né, professor? Banco comercial. Banco comercial só? Isso. Tá bom. O que é? Agora eu vou aproveitar o gancho, depois eu te pago aquele Guaraná que a gente combinou. O que é um banco múltiplo? Tem mais de 2 carteiras. Isso. E uma delas tem que ser o quê? Carteira comercial e a carteira de investimentos, por exemplo, professor. Isso. De crédito, né? Então, uma delas tem que ser ou comercial ou de investimento. Qualquer das duas serve, tá? Então, para ser banco múltiplo, tem que ter pelo menos 2 carteiras e uma delas tem que ser ou comercial ou de investimento. Então, se tiver carteira de investimento e de leasing, é banco múltiplo. Se tiver carteira comercial e imobiliária, é banco múltiplo. Se tiver carteira imobiliária e de leasing, é banco múltiplo? Não, porque não tem nem a comercial e nem a de investimento, tem que ter uma delas, tá certo? Então, é isso aí. Agora, é importante lembrar que captadora de depósito à vista tem que ser comercial, banco comercial,
ok? E aí a gente fala aqui, mas do CFP cai muito pouco, a gente fala de papel da bolsa, papel das corretoras e tal, mas isso cai pouco, ok? Bolsas, tal, não sei o quê. Então, com isso, a gente mata essa parte aí mais focada em investimentos. E aí vem aquela parte, né, que é meio que o patinho feio, né, que o pessoal esquece, que é a parte dos seguros e fundos de previdência e de fundos de pensão. Você tem dois tipos. Você tem seguros e previdência aberta, que é o VGBL, o PGBL principalmente, né? Isso tudo, gente, está sobre normatização do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então é como se fosse um seguro mesmo. PGBL não é um produto de previdência, não é um seguro, mas está sob a normatização do Conselho Nacional de Seguros Privados. Saiu errado aqui, é CNSP, não CNPS, tá? Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem supervisiona essa poçanhoca é a SUSEP. Lembra, seguros, SUSEP, tem S pra caramba aqui, né? Superintendência de Seguros, tem que ter S pra caramba. E aí você tem todos esses caras aqui. Entidade aberta de previdência complementar são esses fundos, tipo PGBL, tipo VGBL e assim por diante. Ok? Muito bom. E você tem os fundos de pensão, que são entidades fechadas de previdência complementar. Então, você trabalha numa grande instituição, normalmente tem lá o fundo de pensão daquela instituição. E aí você todo mês contribui, a empresa contribui também com uma parcela para você ir montando aí o seu patrimônio, tá certo? Isso é um fundo de pensão. Então, o que caracteriza uma entidade fechada de previdência complementar e, portanto, um fundo de pensão, é o fato dos profissionais terem uma característica em comum que é só deles. Ou pertencem a uma mesma empresa, ou pertencem a um mesmo sindicato e assim por diante. Okay? Então, não está aberto a qualquer um que queira participar. E aí você vai ter na supervisão um cara chamado Previc, legal? E você vai ter na normatização um cara chamado Conselho Nacional de Previdência Complementar. Fácil lembrar porque todo mundo que normatiza chama conselho. E, aliás, tem gente do CMN nesses outros dois conselhos aqui de baixo, tá certo? O resto você tem que lembrar. Superintendência de Seguros, tem S pra caramba, é SUSEP. Falou em Previdência Complementar, Fundo de Pensão, entidade fechada, é o que sobrou, é a Previc, né? É o jeito de lembrar, tá bom? Beleza? Muito bom. Então, esse é um ponto que você tem que saber. Veja que visualmente as coisas vão ajudando a gente, né? Você tem que ter esse quadro na cabeça. Assim como tem que ter aquele quadro do perfil de competências, né? Que a gente quebra em capacidades, habilidades e conhecimento. Esse aqui também. Esse quadro você tem que ter na sua cabeça que te ajuda bastante. Legal? Então, cai isso fortemente. Cai também o pessoal do CFP, né, o pessoal da Fundação Carlos Chagas, gosta muito dessa parte de contas externas. Tem a aula lá, não sei se vocês tiveram a chance, é sempre bom vocês fazerem a aula gravada antes da gente vir para essa aula aqui, tá? Mas lá se fala muito, eu falo bastante na parte de contas externas, de como funciona a contabilização do resultado de um país ali, né? Então, você tem uma grande conta chamada balanço de pagamentos. E nesse balanço de pagamentos, entra a balança comercial, entra a balança de serviços e assim por diante, tá? Então, é bom conhecer essa estrutura para a gente conseguir responder essas questões que podem aparecer lá na prova. Como é que funciona esse treco aqui? Eu vejo que interagindo com os alunos, não é todo mundo que tem esse discernimento, mas olha só, um país tem reservas internacionais, o Brasil tem reservas internacionais. Me lembro que quando eu entrei no mercado financeiro, uma grande preocupação que existia é que o Brasil tinha poucas reservas internacionais. E por que um país tem que ter reservas internacionais? Dólar. Por que o Para Brasil fazer tem o que ter? comércio com outros países, né, professor? Se o Brasil não tiver dólar, como é que eu vou importar as minhas coisas lá da Shopee? Como é que você vai comprar? Eu compro Shopee, você compra Apple, né? Tô ligado. Mas enfim, como é que você vai comprar as suas coisas? E você vai pagar com reais? O gringo vai olhar e vai falar, what is this? Para o gringo, reais não serve para nada. Então, um país só faz comércio exterior com o mundo se ele tiver dólares, tá certo? Então, existe uma neura muito grande, porque tinha acabado de acontecer a crise cambial no México, na Ásia, depois a maxi desvalorização do câmbio aqui no Brasil e tal. Então,
E o Brasil tinha pouquíssima reserva comparado ao que ele tem hoje. Então, o que o Brasil precisa ter? O Brasil precisa ter dólares, porque assim o Felipe quer comprar as coisas dele na Shopee, ele compra usando os seus reais, o Banco Central pega os reais do Felipe, entrega dólar para o Felipe, nem passa na minha mão, mas é como se passasse, entrega dólar para o Felipe, e o Felipe usa esses dólares para comprar coisas lá fora, tá certo? Mesma coisa uma empresa, um grupo internacional que está aqui no Brasil, ganhando dinheiro aqui no Brasil, a Amazon está aqui no Brasil, ganhando dinheiro aqui no Brasil, o pessoal compra usando reais. Bom, a Amazon quer dólares. Então, se não tiver dólares, se a Amazon não puder trocar os reais que ela recebe aqui no mercado local por dólares e mandar lá para fora, para a matriz, para pagar dividendos para os seus acionistas que são gringos, não adianta de nada. Então, para que uma economia esteja integrada globalmente, ela precisa ter dólares, que são as reservas internacionais. Carecão, e onde é que estão essas reservas? Onde é que estão esses dólares? Está guardado no cofre do Banco Central? Não, esses dólares, eles estão em contas espalhadas pelo mundo em nome da República Brasil, tá certo? Então, estão em instituições financeiras lá fora, as doletas, né? E o Banco Central, ele controla esses dólares que estão lá fora, essas contas. Isso se chamam reservas internacionais. Reservas internacionais, tá certo? Aí imagina que em um determinado ano, o Brasil, ele vendeu muito mais produtos do que ele comprou lá de fora. Compra e venda de produtos são registradas numa conta chamada balança comercial, tá certo? Então, uma das contas é balança comercial. Você também tem a balança de serviços. O que é balança de serviços? O Brasil, por conta dos seus serviços, recebeu mais dólares, porque ele prestou serviço para o exterior, do que ele importou serviço, então ele recebeu mais do que ele emitiu, mandou dólares para fora. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um superávit em dólares, tá certo? E aí, o que acontece? Quando eu tenho um superávit no balanço de pagamentos é tudo. Aí entra balança comercial, entra de serviços, emissões unilaterais. Então, por exemplo, o cara que está trabalhando lá no Japão e ganha em dólar, ele manda para o Brasil, entra tudo. Então, essa conta final chama balanço de pagamentos. Se entrou mais dólar no Brasil, quando a gente fala no Brasil, não é fisicamente no Brasil, mas é nas contas do Tesouro, né? Nas contas da República Brasileira. Se entrou mais dólares do que saiu, houve um superávit internacional, tá? Um superávit de moeda. Então, o que aconteceu? Se o balanço de pagamentos estiver superavitário, será possível concluir que, alternativa A, houve grande investimento estrangeiro direto no país? Não, porque tá certo que esse grande investimento direto no país, ele impactaria positivamente, porque são dólares que estão vindo para cá, mas não necessariamente foi isso que impactou. Pode ter havido outro tipo de investimento, outro tipo de entrada, o Brasil pode ter exportado absurdamente, pode ter tido um grande superávit na balança comercial, perceberam? Então não dá para afirmar isso aqui com certeza. Não dá para afirmar isso aqui com certeza. Alto nível de importações que elevou a balança comercial? Pô, como assim? Se eu importar demais, eu vou mandar dólar para fora, tá certo? Se eu mandar dólar para fora, isso não condiz com um balanço de pagamento superavitário. Pode até acontecer, mas esse fenômeno em si, ele não pode ser concluído por conta do balanço de pagamento superavitário. Superávit na conta de serviços? Não sei, porque tem conta de serviços, tem balança comercial, e o que está dizendo é que o geralzão ficou positivo, mas não me dá detalhamentos. Por que esses caras perguntaram isso? Para saber se você entendeu a estrutura de contas, tá certo? Alternativa D, haverá aumento das reservas internacionais líquidas. É essa, pô. Porque uma coisa dá para eu saber, se eu fiz lá a conta do balanço de pagamentos, deu positivo, aumentou a reserva do país, a reserva líquida do país, tá certo? Alternativa D deu certo. Beleza, gente? Dúvidas?
Então tá bom. Questão 2. O aumento generalizado dos preços das commodities e elevado volume de exportações pode causar mais diretamente o quê? Então, olha só, aumento generalizado no preço da commodity. Minério de ferro aumentou pra caramba. O Brasil exporta pra caramba minério de ferro. Portanto, elevado volume de exportações pode causar mais diretamente o quê? Superávit no balanço de pagamento? Pode até ser, mas se tiver déficit em outras contas, porque lembra o seguinte, gente, balanço de pagamento é tudo. Balanço de pagamento é tudo. Aí você vai ter balança comercial, compondo o balanço de pagamentos, você vai ter balança de serviços e outros aqui que eu não vou ficar colocando todos aqui. Na consolidação, o que está dizendo aqui é que a gente teve um aumento generalizado no preço das commodities. Vai impactar fortemente o quê? Daniela falou aqui, a Aline falou também, tá certo? Felipe falou também, olha só, alternativa B, balança comercial, que tem a ver com compra e venda de produtos, certo? 3. Devido ao aumento na demanda por insumos para o setor de infraestrutura, eita, nós. Olha só, o país contratou a importação de aços longos de siderurgias internacionais. E foi registrado aumento nos preços de minério de ferro, fazendo com que a inflação no setor triplicasse em 12 meses. O balanço de pagamentos desse país poderá ter o quê? Aqui é o pensamento exatamente inverso, tá certo? Importando, se a gente está importando esse treco e o preço subiu demais, eu vou ter que usar mais dólares na importação. Quando eu uso mais dólares na importação, estamos falando aqui de bens, né? Por quê? Porque aço é tangível, você pega o aço, é bem isso aí. Então vai impactar a balança comercial diretamente. Mas não impacta o balanço de pagamentos? Sim, mas como o balanço de pagamentos é um treco mais amplo, é menos direto esse déficit. O déficit vai diretamente na balança comercial. Por quê? Porque eu posso ter uma compensação, por exemplo, em investimento direto, que faça com que não dê déficit no balanço de pagamentos. Perceberam? Então, mais diretamente na balança comercial. Teve muita crítica em relação à Fundação Carlos Chagas, justamente por isso. Você isolar o evento, você vai falar, mas também gera um déficit no balanço de pagamentos. Mas mais diretamente vai ser na balança comercial. Então, você tem que colocar aqui. Como eu vivo ensinando para vocês, não briga com a prova, coloca o que a questão está pedindo, depois se alguém entrar, ainda mais agora, vou explicar um negócio para vocês, depois se alguém entrar com recurso, tudo bem, mas você faz a sua parte. Agora, antigamente, você podia entrar com recurso até o dia seguinte, segunda-feira, até 1 da tarde. Então, dava para você deglutir, conversar com o carecão aqui, a gente recebia informações de outros cursos, então você ajudava os alunos a entrar com recurso. Agora não dá mais, tem que fazer lá na prova. O que aconteceu? A gente praticamente, acho que não teve nenhuma questão anulada nessa edição. Vou falar para vocês. Não tinha questão para ser anulada? Tinha, igual as outras. Só que ninguém consegue, no meio da prova, parar para entrar com recurso. Então, foi uma decisão cômoda dos caras, né? Agora a gente não vai ter mais que ficar analisando recurso, porque o aluno não vai parar de fazer a prova dele para entrar com recurso. Então, a gente não pode contar com o fato que vai ter questão anulada. Dá uma olhada nessa questão aqui, impacta direto, já estou avisando você. Você vai na alternativa que tem um impacto direto. Não fica conjecturando, mas eu acho que não está bem formulada, porque essa aqui também pode ser. Eu sei, você tem razão, eu me solidarizo com você, mas eu preciso treinar você para passar na prova, né? Entender o conceito e passar na prova. Então não briga com a questão. O impacto maior é na balança comercial, vai nessa e já era. Beleza? Tá claro? Então vamos para 4. Qual é o objetivo fundamental do Bacen? Manda aí a boa, qual que é? Professor? Né? Eu acabei entregando o serviço, né? Dei com a língua nos dentes lá, pouco antes. Assegurar a estabilidade de preço. As outras 3 não são?
são objetivos acessórios, tá certo? A pergunta é o objetivo fundamental, então você vai colocar assegurar a estabilidade de preços. A Anbima tem perguntado muito essa questão na CEA e até no CPA 20 já caiu. A Planejar, às vezes, dá uma chupinhada lá do banco da Anbima, né? Então, não caiu ainda no CFP, mas uma hora dessas vai cair, tá? Então, é bom a gente tá ligado. Vamos falar um pouquinho dos instrumentos de política monetária? Então, olha só. Primeira coisa, o que é uma política monetária? É uma política que diz respeito diretamente com a quantidade de dinheiro circulando na economia, tá certo? Então, política monetária vai ser isso. O que é uma política fiscal? Política fiscal tem a ver com receitas e despesas do governo, aqui no mercado interno. Então, você precisa saber separar essas duas coisas para a prova. Política fiscal tem a ver, então, com receita. Como é que o governo tem receita? Com tributos, né? Impostos, contribuições, tá certo? E com resultado de estatais. Esquece o resultado de estatais no governo Lula, né? Isso não existe, tá certo? Vai ser sempre negativo esse treco aqui. Os tributos, tá? Essa briga toda de reforma tributária, né? A gente sabe que isso vai aumentar, os tributos vão aumentar. Legal, por quê? Porque é assim que o governo arrecada dinheiro para fechar a conta dele. Então, assim como na sua casa você tem que comparar o que você ganha com o que você gasta, o governo tem que fazer a mesma coisa. E aí, quando ele gasta mais do que ele ganha, ele emite títulos públicos, LTN, LFT, e as NTNB, né? Tem vários criando títulos novos agora, tudo bonito e tal, para se financiar. No fundo é isso, o objetivo é se financiar, tá certo? Então a política fiscal, gente, vai ser isso, vai ser o que ganha menos o que gasta. O que gasta tem a ver com gasto público. Olha, gasto público. Certo? Esse gasto público ele se dá em diversas frentes. Então, você tem a parte de infraestrutura, você tem simplesmente a folha salarial, né? E é esse equilíbrio que vai fazer com que o governo seja superavitário ou deficitário. Normalmente, o Brasil é um governo deficitário. A lei de responsabilidade fiscal, ela veio justamente para não deixar que o déficit fosse incontrolável. O governo americano também é extremamente deficitário, só que eles têm uma grande vantagem sobre nós. Está deficitário, emite dólar. Emite dólar e eles usam o dólar no mercado interno e externo. O que melhor dos mundos? Por que os Estados Unidos é a maior potência do mundo e vai continuar sendo por um bom tempo, enquanto o dólar for a moeda mundial? Porque é fácil, eles têm uma máquina de fazer dinheiro. Tem déficit, emite dólar, mas vai dar problema de inflação. Pô, os caras fazem isso há 100 anos, eu estou exagerando, 100 não, mas há uns 60 anos eles fazem isso, só que o mundo é grande o suficiente para esse problema de inflação ele ser desconcentrado, é mundo afora. Então a vantagem competitiva dos Estados Unidos é muito grande por causa disso. A gente aqui no Brasil, quando você arrecada menos do que você gasta, uma das formas é você emitir título público, né, para arrecadar dinheiro. Outra forma é emitir moeda, né, que o governo Bolsonaro fez bastante, inclusive lá na época da pandemia e tal. Você emite moeda, você aumenta o meio circulante, tá certo? Então você está cobrindo um rombo fiscal. Então a política fiscal ela conversa com a política monetária. Aí o que acontece? Na pandemia você emitiu moeda tal, aí vem a inflação, começa a subir pra caramba, joga a taxa de juros, taxa Selic, joga a taxa de Selic lá para 13,75. Por quê? Com uma taxa de juros alta, o que vai acontecer? O consumo já vai ficar menor, porque agora para você fazer um crediário, para comprar o ventilador, para você comprar uma casa, ou comprar não sei o que, já fica difícil, fica caro, uma taxa de juros desse jeito. Para uma empresa fazer um projeto de expansão e começar a comprar bens de capital, o cara pensa 4, 5 vezes. Por quê? Porque é só deixar o dinheiro paradinho na Selic, ganhando 13,75. Se ele precisar de financiamento, ele paga mais, paga uns 20% ao ano. Fala, quer saber? Para quê? Vou deixar meu burro na sombra, dinheiro rendendo 13,75. Percebeu? Então, a política monetária, então, ela pode ser por meio de taxa de juros,
por meio de depósito compulsório. O que é depósito compulsório? É o seguinte, a cada real que as instituições financeiras recebem de depósito, não só depósito à vista, depósito a prazo, assim por diante, a cada real, uma parte disso tem que ficar numa conta de reserva do Banco Central, paradinha. Então, se o depósito compulsório estiver em 40%, 40 centavos desse R$1 que ela recebe, que a instituição financeira recebeu de depósito, fica depositado lá no Banco Central. Não dá para dar na forma de crédito. Rapaz, se não dá para dar na forma de crédito, você tem menos crédito circulando na economia. Se o governo quiser, ele joga essa alíquota de compulsório para 20%. Ah, vai ter mais crédito. E aí ele estimula a economia. Então, taxa Selic mais baixa estimula a economia. Depósito compulsório mais baixo estimula a economia. Você tem um negócio chamado redesconto. O que é o redesconto? Você tem bancos que são fortes captadores de recursos. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Todos esses bancos captam mais recursos do que eles dão na forma de crédito. Mas tem outros bancos que é o contrário. Sofisa e tantos outros, eles dão crédito, às vezes até para pessoa física, CDC e tal, e não tem aquela rede de agências para captar. Chega no final do dia, eles tomam emprestado ou do governo ou de outros bancos, tá certo? Então, se chegou no final do dia, não conseguiu zerar o caixa, emprestou mais do que tomou, o caixa ficou furado, vai lá no Banco Central e entra no redesconto. Se o redesconto tiver com uma taxa muito alta, os bancos, só um minutinho, Leandro, já deixa eu falar. Eles ficam quietinhos, assim, falam, putz, não vou ficar correndo o risco de entrar no redesconto, vai ser uma taxa punitiva, vai ferrar meu resultado aqui. Então, eles ficam mais na defensiva. Se o Banco Central reduz o redesconto, opa, festa do caqui, vamos sair dando crédito, qualquer coisa a gente entra no redesconto tá baratinho, show de bola. Então, um outro instrumento de política monetária que o Banco Central tem é taxa de redesconto. Baixa o redesconto, joga lá para baixo para fazer essa economia andar. Na pandemia, baixou o compulsório, baixou o Selic, baixou o redesconto. E, finalmente, aqui os títulos, compra e venda de títulos públicos. O que é isso? Se o Banco Central quiser colocar mais dinheiro na economia, o que ele faz? Ele recompra título público que está na mão do mercado. Ele pega os títulos e põe dinheiro. Aí o mercado tem mais dinheiro para dar na forma de crédito. Se ele quiser enxugar dinheiro da economia, ele faz o contrário. Ele vende título porque assim ele enxuga dinheiro. Então a gente vê que, principalmente nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês já ouviram falar de quantitative easing, que é assim, o governo aumenta ou diminui a quantidade de títulos que ele está vendendo para enxugar ou para colocar mais dinheiro na economia. Então, quando existe uma redução na uma redução na venda de títulos, na verdade, né? O que acontece? Você estava vendendo, aí você passa a vender menos, você está pegando menos dinheiro do mercado. Então, você está com uma política expansionista, vai deixar mais dinheiro no mercado. Política expansionista é sempre quando deixa mais dinheiro no mercado. Política contracionista é quando tira dinheiro do mercado. Tanto na política monetária quanto na política fiscal. Se eu aumento o imposto, é uma política contracionista, porque eu estou tirando dinheiro do mercado. Se eu reduzo o imposto, é expansionista. Tá certo? Muito bem. Leandro ia falar alguma coisa, não ia não? E assim, professor, uma dúvida. Com relação ao depósito compulsório que a instituição faz, né, que é a parte do depósito que eles recebem, isso vai para o Banco Central, mas isso fica em nome da instituição que mandou a grana, certo? Sim. E aí, professor, esse depósito compulsório ele tem relação com como se fosse um seguro contra a insolvência do banco? Ou é para tirar essa grana da circulação da economia mesmo? Não está diretamente ligado ao seguro, mas o Bacen, ele tem uma área de supervisão que ele acompanha alguns índices, né, índice de Basileia e outros índices que são propriamente do Banco Central, que garantem que o banco está cumprindo os requisitos de solvência. Quando há algum problema desse tipo, o banco ele acaba sendo obrigado a vender, por exemplo, carteiras de crédito ou fazer aporte de patrimônio líquido, tá? Tenho certeza que
Se acontecer um evento como esse, essa reserva vai acabar sendo utilizada de alguma forma. Mas é importante lembrar que a reserva não é do banco. A reserva é do correntista, o cara que depositou. Então, não adianta muita coisa, né? Porque no frigir dos ovos, o Banco Central está lá justamente para proteger o depositante, né? O dia que o mercado financeiro perde sua credibilidade, você quebra a economia. Então, o objetivo é mesmo garantir que você está enxugando o dinheiro da economia e não garantir a solvência da instituição. Valeu, professor. Obrigado. Nada. Então vamos lá, com isso dá para a gente responder a questão 5. Olha só, os instrumentos que o Bacen usa para exercer a política monetária são, exceto, fica esperto, ó, política monetária. Se a gente está falando de política monetária, não está falando da fiscal, então são esses aqui. Legal? Qual que é a correta aí? A D. AD. Isso, perfeito. A D é a que você tem que colocar. Está perguntando exceto, isso aqui é política fiscal, então não tinha que estar aqui. Fechou? 6. São exemplo de políticas monetárias contracionistas. Todas essas são contracionistas, exceto, vamos lá, aumento de depósito compulsório é contracionista? Sim. Se eu aumento o depósito compulsório, sobra menos dinheiro na economia, não é? É. É contracionista. Aumento de taxa de juros básica na economia. Contracionista, né? É Taxa também. de juros mais alta, segura. Redução nos gastos do governo. Também. Se o governo gasta menos, né? O que vai Isso. acontecer? Vai ter menos dinheiro rodando na economia. Opa, mas peraí, isso é monetário? Gasto do governo é política monetária? Não, é fiscal. Ah, então essa aqui não é monetária, tá certo? Pergunta era monetária, legal? Ela é contracionista, tá certo? Concordo com você, que você está reduzindo o gasto, vai ter menos dinheiro para a população. Tanto que na pandemia, Pronamp e não sei o que, não sei o que lá, e auxílio emergencial, isso é aumento do gasto do governo para fazer a economia andar. Era expansionista. Quando você reduz o gasto, é contracionista, tá? Só que nenhum político gosta de fazer isso, porque isso aqui é muito impopular. Reduzir o gasto é você deixar de pôr dinheiro em programas sociais, é você fazer uma N coisas que ninguém gosta, certo? D. Redução das compras de títulos públicos por parte do Bacen. Pensa aqui comigo. Se eu reduzo o que eu estou comprando, quando eu estou comprando título, eu estou pondo liquidez ou estou tirando liquidez do mercado? Pondo. Estou comprando, eu uso dinheiro para isso, né? Então, eu estou pondo liquidez no mercado. Se eu reduzo essas compras, eu estou pondo menos, tá certo? Portanto, é contracionista. Estou pondo menos dinheiro. Beleza? Então, realmente é a C, porque a C ela é fiscal. As demais estão certas. A sétima, a última que a gente vai fazer hoje, ficam 10 questõezinhas aí para segunda-feira, tá? Vamos lá. Em um momento de forte contração econômica, o governo... Cadê meu laser aqui? Ah, deu. Em um momento de forte contração econômica do governo, caramba, hein? Mas não é bom de português, não. O governo resolve lançar mão de uma política fiscal expansionista. Então, olha só. Forte contração, é bem o exemplo da pandemia. O que o governo faz? Política fiscal expansionista. O que quer dizer? Ele vai reduzir imposto, reduzir tributo e vai aumentar gasto. Vai aumentar o rombo fiscal em troca de ativar a economia. Foi exatamente o que aconteceu. São exemplos desse tipo de políticas, ações tomadas abaixo, com exceção de aumento de programas de auxílio ao empreendedor. Concorda que isso daí é uma política fiscal expansionista? Aumento nos valores de programas sociais de geração de renda. Concorda que é política expansionista? Dário está dizendo que a D que está errado. Redução da carga tributária de empresas do Simples Nacional. Expansionista. Redução da taxa básica de juros efetiva. Não é expansionista essa poçonhoca aqui da D? É ou não é? Sim.
Mas é uma política Monetário. Monetária. Ah, monetária. Então é essa que você tem que marcar. Beleza, gente? Dúvidas? Muito bom. Essa matéria é legal pra caramba, tá? Acho que depois que acabar o CFP, quem tiver a fim de se aprofundar, vale muito a pena, porque você começa a entender os ciclos econômicos, você começa a entender as tendências dos produtos de investimento. Quando eu entendi isso, eu acho que faz uns 15 anos que eu de verdade entendi isso. Eu tenho de mercado já 25 anos. Faz 15 anos que eu realmente entendi de fato isso daí. Toda a minha performance em investimentos, ela aumentou, assim, melhorou demais. Por quê? Porque quando você entende os fatores econômicos que estão envolvidos em investimentos, você consegue filtrar tanto de besteira que se ouve por aí. Muito jornalista falando besteira, muito economista falando besteira, muito influenciador falando besteira, e economista falando besteira, professor, lembra sempre o seguinte, a maior parte das vezes, quando profissionais qualificados falam besteira, não é por falta de conhecimento, mas é por interesses escusos, né? Eu estou há um tempo suficiente no mercado financeiro para entender que cada um defende o seu, as instituições financeiras, inclusive, cada um defende o seu. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem coisas que não vão dar certo, carteiras que no frigir dos ovos não vão performar bem, mas as instituições naquele momento estão ganhando dinheiro com aquele tipo de carteira. Quer ver um caso típico? Dólar a 5,60. A gente ouvia, você precisa diversificar internacionalmente. Você tem que comprar dólar, porque você viu o que aconteceu? O dólar estava 3,5, veio para 5,60, você não comprou, seu trouxa. Vai lá, sai comprando ativos em dólar. E eu falava para os meus clientes, não, para de dar ouvido para esses caras, vai comprar. Vai internacionalizar a carteira com o dólar a 5,60, 5,70. Você já tomou uma tranca na vinda, vai tomar na volta também. Batata. O que teve de cara que não me ouviu falar mandando dólar para fora, montando carteira internacional, porque já tinha tomado uma tunga e não queria se ferrar mais, de não ter dólar, de não ter diversificação. O dólar no patamar que está. E agora, teve gente que não resistiu e saiu vendendo a posição e vendeu a 4,90, 4,95. Você internacionalizar a carteira agora faz sentido, na minha visão. Agora, assim que você vê os bancos falando isso direto, você vê influenciador, você vê a Empíricos, Nord e não sei o que, um monte de casa de research falando isso para os clientes. Então, é aquele negócio, a gente tem que ter o pé no chão, entender o que está acontecendo e não deixar as emoções tomarem conta. Beleza, gente? Bora aproveitar o sábado? Alguma dúvida? Então tá bom, um abraço aí pra vocês, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Professor, obrigado. Até mais. Obrigado, valeu.